Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao Doses Milionárias, aqui no Espaço Gerontologia Prática, onde a gente fala sempre sobre vários assuntos relacionados à saúde, educação. E hoje eu estou aqui com duas pessoas super especiais para falar de um tema que tem sido bastante abordado nas redes sociais. E vocês sabem, né? A gente tem um excesso de informação hoje em dia nas redes sociais que às vezes não é tão bem filtrada, né? Então, a gente vai falar aqui sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e eu trouxe uma super especialista aqui no assunto para a gente falar realmente como que o que acontece, como que o TDAH pode se virar. Tá? E eu estou também aqui com uma jovem que tem TDAH. Então, vou apresentar as duas. E antes eu queria falar que eu tenho TDAH. Então, eu sei como é, né? Então, vou apresentar primeiro a professora Rosa, que é neuropsicopedagoga e é especialista em superdotação e altas habilidades, né, professora Rosa? E gestora escolar também, né? Super especialista na área de ajudar aí todos esses neuroatípicos, né? Essas pessoas com funcionamento neuroatípico. E tô com a Amanda Andrade, que é uma jovem linda, que tem TDAH, que foi diagnosticada na infância, né, Amanda? Isso. Eu fui diagnosticada só na vida adulta, né? E eu vejo hoje que alguns problemas que eu tive na vida, eles poderiam ter sido bem mais leves se eu tivesse tido esse diagnóstico. Então, quando as pessoas me perguntam assim, mas você é a favor de diagnóstico? Eu falo que eu sou a favor de todo o diagnóstico. Acho que as pessoas precisam ser diagnosticadas. Porque quando você sabe o que você tem, você se entende. E à medida que você se entende, a sua autoestima melhora, a sua percepção da sua capacidade melhora e você consegue se organizar melhor. Então, apesar de ter sido tardio, o diagnóstico foi super válido para mim, né? Então, queria que você se apresentasse um pouquinho e fiquem muito à vontade. A gente está aqui batendo um papo, tentando ajudar também quem tem TDAH e está aí nos assistindo, as mães que passam muito perrengue, né, em escola com as crianças. Então, é isso. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Primeiro, eu agradeço o convite e falar um pouco assim até do percurso, né, quanto pessoa, né? Porque antes mesmo de ser profissional, né, esse percurso desde a infância, eu na minha infância tive possibilidade de ter muitos estímulos também, né? Assim, uma família que teve condição de trazer um ambiente enriquecido de aprendizagem e ter um olhar assim individualizado para as minhas necessidades. E quando eu tive os meus filhos, né? Sou mãe, tenho 3 filhos e também pedagoga de formação, né? Pela Universidade de Brasília e tive acesso a muitos programas voltados para a área de inclusão, né? E nesse percurso, né, de escola quanto mãe, né? E aí a gente se vê dentro de um olhar mais sistêmico, né? O olhar da mãe que busca um auxílio em relação ao seu filho, o meu olhar quanto mãe, espaço de empatia, quanto educadora também, e depois ampliando mais o olhar quanto espaço de gestão escolar, né? Então a gente olha de uma forma mais amplificada dentro desse ecossistema, né? Que é a própria escola e também, né? O que permeia cada família, as necessidades individuais de cada um. Buscando novos recursos para que as famílias pudessem se sentir mais acolhidas, né? E com isso, quando a gente olha, né, para o espaço da neurodivergência, e aí tem um leque grande de possibilidades, e buscando, né, recursos, porque hoje, graças a Deus, a gente tem a neurociência que está com muitas possibilidades, né, para as pessoas.
E com isso, com esse caminhar em relação a esse espaço, né, de complexidades e de olhar para cada indivíduo como um sujeito complexo e também sistêmico, porque ele tem uma família, ele tem sua história, ele tem um ambiente, esse ambiente ele influencia também nessa concepção e na maneira como a pessoa se forma também, é, podendo, né, trazer para as pessoas essas possibilidades. E hoje, né, eu tenho um instituto que tem essa possibilidade de olhar para as pessoas, né, para as crianças e para os jovens e para as suas famílias, fazendo essa ponte de comunicação, né, entre o especialista da área com os especialistas da área da educação e com esse olhar da orientação parental também, fazendo pontes, né? A gente diz assim como, né? Minha Couto tem até um trecho que fala das contas do colar, né? A gente olha para as contas veio um colar vistoso e a gente não vê que existe um fio que entrelaça entre eles formando um colar. A gente vê o colar, né? E vê as contas. Exatamente. Mas quando a gente sabe que existe esse alinhavo entre essas contas, aí sim a gente tem, né? E que Esse muitas vezes essas contas estão todas ali espalhadas, né, E elas não Rosa? conversam entre Isso. si, né? Então elas todas deveriam convergir sempre para essa pessoa, né, em formação ou essa pessoa já adulta formada, porque isso vai trazer o espaço de uma identidade e de uma formação de autoconceito mais organizada, né? Ai, sem dúvida. Eu acho que você falou um ponto aí muito importante, que é o do ecossistema, que inclusive é a nossa proposta, porque vamos falar, né, dessas questões da influência do ambiente. E eu vejo assim que a neurodiversidade, ela não é, às vezes, aceita, né? O natural das pessoas é querer que todo mundo funcione da mesma forma, né? E a gente tem um funcionamento diferente. Uhum, E é difícil para quem convive com a gente também entender isso, né? Eu fui uhum, diagnosticada depois que eu fui mãe. Minha filha tem 11 anos. E por que que eu fui diagnosticada? Porque até eu ser mãe, eu achava que eu tinha alguma coisa, porque eu sempre fui diferente, sempre fui uma criança diferente, né? Uma adolescente diferente, enfim. Mas aquela coisa, não tinha um diagnóstico, mas eu conseguia me virar muito bem. uhum, Mas quando caiu um bebezinho no meu colo, gente, aí eu vi que tinha alguma coisa errada mesmo. Errada que até é ruim falar errado, né? Porque fica uma coisa pejorativa, mas que tinha alguma coisa em mim de uhum, diferente que eu precisava de ajuda. Porque um bebê é uma demanda enorme, né? E uhum, aí eu era acostumada a ter eu sempre tive uma vida muito agitada, eu apesar de ter essa voz calma, eu sou uma pessoa super agitada mentalmente. Então eu sempre tive 3 empregos, 2 empregos, estava fazendo projeto, enfim. Então eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. E aí, quando a Valentina nasceu, eu falei, gente, não cabe aqui dentro, o que que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei a largar as coisas. E isso me deixou preocupada, porque eu vi que eu teria que largar. Como é que eu ia fazer? Eu amava minha filha, mas eu ia ter que largar compromissos, coisas, sonhos, enfim, que eram importantes para mim, né? E aí um dia eu fui a um psiquiatra e aí eu perguntei para ele. Eu lembro que a minha primeira pergunta foi essa: o que que tem de errado comigo que eu não consigo conciliar tudo? Porque eu olho para outras mulheres que também são mães e que continuam aí fazendo doutorado, trabalhando. Por que que eu não estou conseguindo conciliar, né? uhum. Então, queria que você falasse um pouquinho, antes da Amanda compartilhar também a história dela, sobre essa questão, porque eu acho que isso é uma questão que passa na cabeça de toda pessoa com TDAH. Por que que eu funciono diferente, que eu não consigo ser, eu tenho que me organizar de uma forma diferente, né? Sim. Dentro disso tem duas coisas. Existe o olhar da pessoa, né, com TDAH ou com TDA, né? E da sociedade, porque a gente está falando muitas vezes de relações sociais e socioemocionais,
né? Sem dúvida. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito é um olhar voltado para um espaço de empatia, mas a empatia de verdade. Que é o quê? Quando a gente está falando dos neurotípicos, a gente está falando de algo que não é visível, não é concreto. Perfeito. Então, isso mostra uma fragilidade social no qual as pessoas só têm, muitas vezes, empatia para as coisas que elas conseguem ver, palpar aquilo, sabe? Então, assim, quando a gente olha para uma outra pessoa que tem uma outra capacidade, e aí eu não estou falando de menos ou mais, muito pelo contrário, porque as pessoas com TDAH são pessoas extremamente criativas e inventivas. A gente tem que se inventar, né? Sim, né? E aí a gente tem que olha, buscar inclusive, saídas. para até grandes gênios da humanidade, que são pessoas que apresentam dupla condição, e uma dessas condições, além da sua própria superpotência em termos de capacidade criativa, entra o TDAH também. Por quê? Que são pessoas que fazem mais percursos neurais do que a grande maioria das pessoas. Só que isso, eu tenho duas áreas. Eu tenho uma área de uma potência e uma fragilidade, Isso. né? E quando a gente olha, a gente está falando de forma específica para o TDAH. Quando se a gente tivesse tido a oportunidade, inclusive, de uma formação mais humanizada, a gente olharia para as pessoas, de um modo geral, com um olhar de uma unicidade e até da sua incompletude. Porque nós temos áreas fortes e nós temos áreas frágeis. Todos nós. Todos né? nós. Todos nós. Né? Isso Mas a sociedade nos cobra muito, né? Um Justamente. nível de perfeição. Então, eu lembro que eu me sentia assim... apresenta um estado de não pertencimento. Isso, exatamente. Eu Aí acho você que começa a pensar que tem algo errado. Esse não pertencimento, ele traz um espaço de uma exclusão silenciosa. Perfeito, é E isso a mesmo. criança, né, na sua tenra infância, em que existe moldes comportamentais, sociais, porque a gente tem dentro de uma família, a família existe ali um microsistema, né? Quando a gente vai para a escola, na escola a gente tem, além da função instrucional, a gente tem tem um ambiente social. E muitas vezes o TDAH ele está associado à impulsividade, a baixo nível atencional, né? Dificuldade de planejamento e de organização, né? E dependendo do que ocorre, isso se potencializa de uma forma, né, que a pessoa ela não consegue perceber ela dentro dessas ações. Por isso, quando você traz, né, até a questão do próprio diagnóstico, a gente está falando o quê? Da pessoa poder ter o direito de se conhecer e saber como que é o seu funcionamento, né? Então, quando a gente olha para esse movimento, né, de descoberta, né, de funcionamento, né, e ao mesmo tempo de conhecimento das suas potências, fica muito mais fácil, muito mais leve desenvolver as fragilidades também. Hoje em dia, eu aprendi muita coisa, né, depois do diagnóstico. E como eu sempre trabalhei com adaptação de ambiente, sempre fui ergonomista, e assim, eu tive que desenvolver para mim também um ambiente que atendesse às minhas necessidades, né? Então, eu fico falando lá, são os meus bloquinhos, minhas gavetinhas, minhas plaquinhas de identificação, mas tudo isso me ajuda. Uhum. Então, depois que eu entendi que eu funcionava diferente, eu acho que isso me ajudou a não entrar em depressão, porque eu me sentia uma pessoa incompetente. Como que agora eu fui mãe e eu não consigo mais fazer tudo o que eu fazia? Porque a dificuldade de organização, nesse caso de reorganização da rotina, é visível, né? Você também deve passar por isso, né, Amanda? Eu lembro uma vez que alguém falou assim para mim, um outro médico, falou, você tem transtorno de adaptação. Não falou em TDAH, falou em transtorno de adaptação. Eu falei, mas o que é isso? Eu fui estudar, é uma pessoa que tem dificuldade de se adaptar à mudança. Mas não é isso, é porque quando muda, a gente tem que reorganizar tudo, não é, Amanda?
É verdade. Como é que foi para você lá na infância? Então, logo que eu fui alfabetizada, eu tinha uns 7 anos de idade, né? E aí uma professora minha percebeu que eu não estava conseguindo acompanhar. Por exemplo, na hora de copiar o quadro, eu ia copiando, eu pulava a palavra, eu, né, não conseguia, ficava assim, para fazer uma prova, eu não conseguia terminar a prova no tempo determinado. Então, assim, foram várias coisas que ela foi percebendo, comentou com a minha mãe, aí eu fui numa psicopedagoga, fui no neurologista, e aí fiz o P300, né, que é aquele exame, e aí tive o diagnóstico. E aí, assim, deram duas opções para minha mãe, ou tentar tratar só com terapia, ou então iniciar o remédio. E aí minha mãe optou pelo remédio, e aí, logo que eu comecei a tomar o remédio, assim, eu virei outra pessoa, completamente diferente. Conseguia acompanhar na escola, conseguia, né, fazer, assim, na hora que eu tava copiando, eu já conseguia ir respondendo e já, quando chegava em casa, não tinha que fazer tarefa de casa, porque eu já tinha terminado. Então, assim, depois que eu tomei o remédio, minha vida começou a ficar muito mais fácil. Porque né, eu achava que eu não conseguia acompanhar a minha turma. E aí, E aí assim, pega essa questão da autoestima também, né? é, Uhum. então, assim, com o passar do tempo, eu fui trocando de remédio, né? Usei outras opções, porque a Ritalina começou. Aí, o ruim do remédio é que tem os efeitos colaterais, né? E eu acho que não tem estudo suficiente de o uso prolongado do remédio, porque eu tomo remédio há mais tempo do que eu não tomo, né? Então, nem sei o que que é viver sem o remédio completamente. Hoje em dia, assim, eu tomo só de vez em quando eu sinto, assim, que realmente não tô conseguindo realizar uma tarefa, é uma tarefa, assim, que eu não tenho que fazer, mas eu não tô tão, assim, tô focada em outras coisas, mas preciso cumprir, então me ajuda, mas não foi tão boa a minha experiência de ficar tomando remédio por muito tempo. Mas aí, sobre adaptar o ambiente, na escola eu tinha lugar marcado, tinha um laudo, que aí eu tinha que fazer a prova separada de todo mundo. Eu tinha, acho que era 2 horas a mais para fazer a prova do que as outras pessoas. No Enem eu tenho uma sala só para mim, com 4 pessoas para me auxiliar a fazer a prova. Então, assim, eu tive muito suporte depois do diagnóstico. Então, assim, eu nunca me defini, tanto que, assim, eu não costumo já assim, as pessoas, eu não saio falando que eu tenho déficit de atenção nem nada, Por mas causa todo do mundo percebe, preconceito sabe? também, né? As É, pessoas, a gente fica insegura em relação a esse preconceito velado que você falou, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente não compartilha, mas de uns anos para cá, eu tenho falado mais disso e eu fico tão feliz quando eu recebo Uhum. direct, mensagem. Ai, que bom, né? Esses dias uma mãe me mandou mensagem, falou assim: Ai, a senhora é tão inteligente, então quer dizer que meu filho também pode ser, né? Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque a gente passa por essa questão aí de ser visto como uma pessoa que é mais lerda, porque a gente demora mais para terminar as coisas, e isso na escola, para a criança, é terrível. Para mim foi terrível. É porque eu nasci em 78, né? Uhum. Naquela época, acho que não se tinha, né? Eu nasci em Não se cidade do falava interior, não sobre se isso. falava sobre isso. Então, eu sempre fui aquela criança, ai, é lenta, ai, demora, ou, é rápido demais, tem dia que tá rápido demais, tem dia que tá lenta demais, né? E essa descalibração, ela gera muito bullying, né? assim, tinha aulas que eu atrapalhava a turma inteira. E tinha aulas que eu tava assim, eu não prestava atenção em nada, falava comigo, eu nem sabia sobre o que estava sendo falado na aula. Então, assim, tem, né, questões e questões. Realmente, né, a gente passa por. E as nossas mães passam perrengue, né, Rosa? Como é que elas chegam, as mães, lá para você? E é justamente assim, existe dentro, né, do próprio TDAH e do TDA, níveis diferentes e Uhum. particularidades também dentro que isso deveria ser melhor trabalhado, né?
porque a pessoa pode, de repente, ter uma dificuldade de manter a atenção por muito tempo, né? Esse momento desse foco diante de uma situação, que aí eu vou falar de uma forma menos técnica, tá? Ou com uma atenção dividida com situações em que eu preciso executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Como você havia falado, né? Como é que eu administrar a própria vida já é complexo. Imagina eu ter que administrar a minha e de outra criança, de uma criança, um bebê, entende que naturalmente já é algo que demanda muito, né? Quando a criança está em sala de aula, que ela está copiando uma tarefa do quadro, eu tenho uma porção de habilidades que estão sendo exigidas em termos de atenção, de coordenação de sentidos e, ao mesmo tempo, com ruídos de fundo, então, com uma hiperestimulação sensorial. Então, isso faz com que a concentração ela fique reduzida. E, ao mesmo tempo, a criança ela está em formação, o conceito de si, né? É algo que também está sendo formado. Então, assim, como é que a criança ela se vê, como ela vê o outro e como ela vê o próprio professor ou os próprios pais, né? E o que essa rede externa comunica verbalmente ou por outras linguagens, quem é aquele indivíduo, né? E isso vai sendo formado um autoconceito e, infelizmente, muitas vezes o que caminha muito próximo do TDAH é as questões da baixa autoestima. Porque existe um autoconceito que se forma, é deformado, porque a criança, ela não entende o porquê que ela está sendo chamada a atenção, ou porque aquele comportamento está sendo não visto de uma forma social, e tem também as questões até de autorregulação, quantas às vezes tem situações de explosão na infância, ou de dispersão. Nossa, a autorregulação é o problema. Quando a criança se vê diante da situação, ela só vê o que aconteceu, ela não se viu como foi, né? Então, não tem essa visão de si diante daquela circunstância. E muitas vezes com pessoas despreparadas, e não muitas vezes despreparadas porque por má vontade, né? Mas por falta de formação, de técnica, né? Até na escola, professor, ele tem que ter paixão pelo que ele faz, mas ele tem que ter também técnica para poder, e criatividade, porque tem situações que você tem que ser criativo também, né? Para poder lidar com determinadas situações, para trazer um ambiente de equidade, né? Isso. Mesmo dentro de casa, a gente precisa trazer para a criança recursos para que ela possa se sentir capaz, né? Então, trazer esse ambiente de movimento, que a pessoa se sinta que ela é capaz de fazer determinadas coisas, assim como qualquer outra pessoa também tem suas necessidades, isso que é que traz de fato aí um poder de desenvolvimento de uma forma mais plena. Eu acho interessante, Rosa, porque isso é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Por que você escolheu determinada profissão? E várias pessoas já me fizeram, obviamente, essa pergunta. Mas por que você foi trabalhar com reabilitação? E depois eu fui ampliando, né? Porque a gente também... Quem tem também essa dificuldade de foco, a gente tem um outro lado que é um pouquinho vantajoso, que é de estudar várias coisas, né? Então a gente acaba ficando com bastante conhecimento, que se interessa por muitos assuntos. Mas as pessoas me perguntam, mas por quê? E para mim isso é muito claro, cada vez mais claro. Por que eu fui trabalhar com pessoas diferentes? Porque eu fui trabalhar com pessoas com deficiência, com pessoas idosas, com pessoas neuroatípicas, porque eu me sentia como elas se sentem também, né? Então, é natural você tentar fazer esse movimento de tentar entender e, na tentativa de entender, o outro se entender também. E eu acho que a questão do bullying foi uma coisa muito marcante na minha vida.
E aí, quando eu comecei a conviver com outras pessoas e ouvir as histórias delas e ouvir sobre essas histórias de bullying, parece que isso que você falou de você, ai, pronto, encontrei minha turma, né? Então, é uma descoberta de uma identificação, porque você é Sim. um peixe fora da água. Uhum. Então, você tem uma turma inteira, uma sala de aula inteira, e você é o peixe fora da água, você não tá ali, né? E aí depois eu também fui buscar outras histórias, eu descobri sobre essa questão dos alunos problema, né? Então, o Einstein foi um aluno problema, porque é assim que chamam a gente, né? Aquele aluno que dá o problema. Eu não dava muito problema para os professores, porque eu conseguia, não tinha problema com nota e tal. Mas todas essas coisas que você falou, da questão social que envolve a educação, o nosso comportamento, quando ele não é entendido, a gente não recebe um suporte para coordenar, calibrar melhor, isso causa problemas de relacionamento mesmo, né? Com certeza. Até porque a gente tem, de uma forma inconsciente, joga muitas vezes nas questões comportamentais as nossas, para poder abafar as nossas fragilidades. Porque aí a pessoa olha a situação em si e não olha uma outra fragilidade, principalmente fragilidades de aprendizagem, Isso. né? E existe hoje, né, até as buscas, né, das mães, quando elas buscam por um laudo, né? Algo que eu falo muito para as mães você está buscando algo muito importante, que é você ser especialista do seu filho, né? Felizes são as mães que querem descobrir como que é o seu filho e quais recursos eu preciso, quanto família, para poder auxiliar essa criança, aí ela se desenvolver e descobrir o que ela tem de forte dentro dela. Isso. E ao mesmo tempo, também ver que todos nós temos fragilidades, mas quando eu alavanco minha área forte, eu tenho mais força para desenvolver essas fragilidades também, né? E quando a gente olha para o TDAH, e aí a gente olha de uma forma muito isolada para um diagnóstico, hoje a gente tem outros diagnósticos muito próximos que caminham dentro de uma linha muito tênue. Por isso que é importante também ter bons especialistas, né? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo para você. Esses dias uma mãe me procurou e falou assim: meu filho, na primeira semana de aula, a professora me chamou e disse que ele tem TDAH. E só que ele é uma criança de 8 anos que já leu toda a coleção das Crônicas de Nárnia. Aí eu brinquei com ela e falei assim: você sabe o que que acontece? Seu filho, durante a aula, ele tá indo pra Nárnia para ele conseguir sobreviver. Porque ele tá caminhando dentro de algo que para ele não tá fazendo o menor sentido. Então, por exemplo, você estava falando, né? Por que que tinha algumas aulas em que eu praticamente não vi o que que tinha acontecido? Outras tinha situações em que tem esses movimentos, né, de uma desatenção. Mas por que que situações, tá? Situações em que eu tenho, aquilo me motiva a minha aprendizagem, né? Porque de fato existem assuntos que eles são do nosso interesse e eles geram motivação. Na vida tem que ter motivação, porque senão a gente vai passar o tempo todo vivendo apenas situações culturais, né? Aprender a ler, escrever, fazer conta é cultural. Sim, Né? sim. A gente está promovendo espaços de cultura em diversos ambientes, mas cada um dentro da sua individualidade também tem assuntos da sua área de interesse, tem as suas inteligências específicas que são motivadoras para as outras áreas também, né? É verdade, assim, por exemplo, eu nunca gostei da aula de história. E aí, para mim, ficar sentada muito tempo numa cadeira é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu ficava indo na aula de história, eu ia sempre, assim, arrumava alguma desculpa para ir até o lixo, jogar alguma coisa no lixo. E nisso, uma professora minha me deu o apelido de Miss Lixeira. E aí, quando ela falou isso, ela falou na frente de todo mundo, e aí ficou esse apelido, e as outras pessoas
começaram a me chamar. Aí eu fiquei assim, poxa, chamar de Miss Lixeira, assim, pô, de lixeira não é, assim, um É muito apelido legal. pejorativo, né? É. A gente Aí, acaba rindo junto, né? Às vezes, porque a gente ganha tantos apelidos, e aí todo mundo ri, a gente ri e vai levando aquilo, mas alguns marcam muito a gente, né? Então, eu é, lembro que o ser lerda foi a coisa que mais me marcou, tanto que quando a minha filha nasceu, eu pensava, sou lerda. O povo da escola tinha razão. E não era só uma reorganização, né? pois é, e aí, assim, às vezes a gente tem, né, assim, depois quando chegou no ensino médio, eu era a única que tinha lugar marcado, assim, durante muito tempo. Então, isso era uma coisa assim, eu me sentia de castigo, sabe, na aula, porque eu tinha que ficar sentada num lugar, não podia escolher o lugar, não podia ficar perto de quem eu queria, porque tinha que ficar lá sempre cumprindo esse, Uhum. né, essa exigência que eles colocaram por causa do laudo. Então, assim, no início até tinha, assim, logo que eu tinha menos de 10 anos de idade, eu tinha um amiguinho que ele era autista. E assim, quando ia ter quadrilha, qualquer coisa do tipo, eu sempre fazia par com ele em tudo, porque, não sei, assim, a gente tinha uma sintonia diferente, que tudo que eu pedia pra ele fazer, pra acompanhar e tudo, ele me acompanhava. Então, assim, me sentia, né, assim, me sentia bem, me sentia responsável, me sentia, né, útil nesse Uhum. sentido. E também depois do ensino médio não tinha mais isso de lugar marcado, porque nem toda escola aceita isso de marcar lugar. E aí são aulas de matérias diferentes, aí eu começava. Numa aula eu estava sentada num lugar, aí na outra aula eu já estava em outro lugar, e aí eu ia espalhando minhas coisas em várias carteiras na aula, e cada aula eu escolhia onde eu queria sentar. Uhum. Então, às vezes isso atrapalhava, porque aí eu estava dispersa, sentava em outro lugar e ficava. Aí começa, né? Mas aí, assim, depois que eu fiquei adulta, é, eu, no trabalho, eu comecei, igual ela falou que ela tinha 3 empregos, eu também comecei a ter muitos empregos, a querer sempre, né, as vantagens dentro do emprego é que, assim, por exemplo, você me pede alguma coisa, eu já tô, assim, parece que eu tô distraída, mas eu tô já providenciando o que você falou, então a ideia que eu tive, antes que eu esqueça essa ideia, né, porque também tem isso. Se Tem. você Não deixar, não implementar na fizer no hora. momento, na hora que você teve a ideia, se você não começar a executar, às vezes você esquece, depois não lembra mais. Então, assim, mas eu sempre, né, algumas situações assim que é considerada, sei lá, desastrada, ou então, nossa, fiz alguma coisa errada. Eu sempre vi assim de uma forma leve, sabe? Assim, vou achar engraçado o que eu fiz, porque não adianta, é o jeito que eu sou, então é só eu tentar tomar mais cuidado. Ela falou que ela deixa, a Juliana falou que deixa Uhum. organizado, né, as coisas dela. No meu caso, eu deixo tudo no meu carro, porque aí, aonde eu for, pelo menos tudo que eu esqueço, já tá lá uma segunda, um substituto no carro. E aí eu consigo ir fazendo tudo que é preciso. Adivinha quantos É, óculos eu tenho? né? 6. Espalhados por todos os lugares, porque aí depois dos 40 eu comecei a precisar de óculos, então tem óculos em tudo quanto é canto, porque isso não dá para esquecer. O Pix me salvou, tá, gente? Eu amo o Pix, porque eu posso esquecer qualquer coisa, mas não esqueço o celular, porque o celular eu trabalho pelo celular. Então eu sou salva sempre pelo Pix. Então, se eu esquecer a bolsa, esqueci a carteira, esqueci qualquer coisa, eu pago com o Pix. Então, algumas coisas vão ajudando a gente com o tempo, né, Amanda? Mas é sempre tudo desafiador, você descobrir o que é que te ajuda. E Uhum. aí, nesse percurso de estudar a influência do ambiente físico, né, que eu comecei a olhar para as crianças com TDAH e pensar o que eu podia fazer, né? Eu sempre tive envolvida com o ambiente terapêutico, eu sou fisioterapeuta de formação. Então, eu comecei a ver que não tinha como brigar com aquilo, porque eu não briguei. Na hora que eu aceitei que eu ia ter que ter um monte de gaveta, um monte de coisas repetidas, o carro como um recurso, identificação nas gavetas, luz me influencia. Então, na hora que
eu aceitei isso, eu consegui adaptar o ambiente às minhas necessidades. E eu acho que, às vezes, dentro de uma residência, dentro de um funcionamento típico, tem aquela criança que é atípica, a família não consegue entender que ela vai ter que ter um ambiente adaptado para ela, que ela consiga funcionar dentro daquele ambiente. Então, muitas vezes as mães comparam, né, Rosa? Ah, mas o meu filho mais velho estuda na mesa da cozinha. Eu nunca consegui estudar na mesa da cozinha. Então, assim, o outro filho que tem TDAH, ah, não, mas ele não consegue porque desconcentra. Porque é isso. Então, quando você fala de ecossistema, está falando de tudo isso, de você adaptar tudo isso, né? Uhum. E assim, quando a gente olha para esse ambiente, a gente vai olhar para um ambiente que seja funcional e que traga conforto, né? Aprender, ele já gera alguns estressores, né? Porque nos mobiliza dentro de um espaço com alguns desafios. E esses desafios não são só cognitivos, a gente precisa coordenar uma porção de funções e também coordenar o ambiente externo. Quando a gente fala da aprendizagem, ir puxando um pouco das áreas básicas, né, do conhecimento, dentro da matemática existe a lógica, né? A lógica, ela vai trazer uma organização de pensamento que a própria criança, desde a tenra infância, ela vai ter recursos para resolver problemas diversos, mas a lógica em si, desde a matemática primária, ela tem algo que é simétrico, né? Então existe uma simetria, a simetria tem harmonia e existe algo que é o belo, né, dentro dessa lógica, que é um espaço organizado. O espaço organizado, o espaço ele é considerado o terceiro educador, né? Além da família e da escola, ele educa também. Então, a criança, mesmo não sendo uma criança atípica, ela precisa de um espaço que comunique o mínimo de ordem para essa criança. E essa ordem, ela envolve ordem de higiene do espaço. Essa higiene também tem uma higiene do som, né? Uma higiene de visual, né? A gente vive num ambiente muito capitalista, em que as pessoas têm muitos recursos, né? Antigamente as crianças até tinha estojo com poucos elementos, hoje em dia é cheio de coisa, de bichinho, de pulseira, de coisa que brilha, que toca música, enfim. E a gente associando isso ao ambiente familiar, em que tem uma porção de coisas acontecendo dentro daquela dinâmica, a criança, ela precisa de um ambiente que tenha um ordenamento. E isso se estende para a vida adulta também, né? A gente vai fazer um trabalho, a gente precisa de um ambiente organizado de trabalho, a gente saiba onde as coisas estão, né? Que tenha uma lógica de organização, né? A gente diz quase que uma metodologia e uma sequência de ações que vão trazer uma previsibilidade. Porque o que eu vejo muitas vezes nas pessoas com TDAH? O nível de ansiedade é altíssimo. Porque o espaço do imprevisível ou de situações em que a pessoa se vê dentro de algo que eu não prestei atenção, ou que eu não vi, que eu não me lembro, né? Ou, que você falou da antecipação, né? Dentro de um planejamento, por que a gente se antecipa numa situação como essa? Porque isso vai trazer um cenário de uma previsibilidade. Quando aquilo é previsível de uma certa forma, quando eu vivenciar aquilo um pouco mais adiante, eu estou menos exposta ao espaço de uma fragilidade. Então, dentro do espaço domiciliar, é tão importante quanto a criança vivenciar essa rotina, desde a panela, do barulho da panela de pressão, a campainha que toca, né? Mas dependendo do momento em que a criança está vivendo, desde situações básicas, né, da rotina diária da criança, de aspectos de higiene,
ou do ambiente de estudo, ou de um ambiente mais limpo para que a criança não esbarre nas coisas, ou que ela não quebre determinadas coisas, porque ela vai se sentindo culpada diante de situações que foram impostas por aquele ambiente. É, exatamente. A criança fica com aquela fama de desastrada, né? Ai, é desastrada, que quebra coisas, enfim. Mas é isso aí, às vezes o ambiente ele tá excessivo, né? Então você tem que tirar, assim como eu faço nas residências das pessoas idosas, que eu chego lá fazendo uma certa limpa, não é que eu vá tirar os porta-retratos, mas às vezes eu diminuo os porta-retratos, põe na parede, para diminuir aquilo que está sobre a mobília, para diminuir o estímulo, né? Para evitar acidentes também. Sim. Com as crianças é a mesma coisa. Então, a mesa sem ter ponta, né? A luz, na hora que vai estudar, tem que ser mais adequada. Eu, por exemplo, tenho mais necessidade de luz, porque se ficar mais escurinho, me dá a impressão que eu me distraio mais. Menos cor, menos coisas, né? Então, você vai limpando isso. Às vezes cores menos vibrantes, Isso, dependendo isso. do espaço, se é um ambiente de estudo, se é um ambiente do quarto, né? Ao mesmo tempo, se a gente tem um ambiente com muitas coisas, né? O quanto que a criança também, né? E acho Hoje interessante em você dia, estar o falando problema... do idoso, né? Sim. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, o ambiente adequado para uma criança, quanto ele é semelhante para um idoso, É, né? Em é. muitos aspectos. O aspecto de segurança, o aspecto de oferta, o aspecto de mobilidade, né? De estimulação também. Quanto que ele é semelhante, né? Mantendo espaço de segurança e de aprendizagem, né? É. Porque nós somos eternos aprendizes, né? E é uma segurança que não é só física, né? Eu Uhum. falo assim quando sobre a ergonomia, que não é só você adaptar fisicamente, não é só a mesa, não é só a cadeira, é uma segurança emocional. Então, se você está num ambiente que tem o mínimo para você funcionar bem e você tem menos chance de se perder no meio da bagunça, você fica mais seguro. Porque é esse medo de esquecer as coisas também que gera ansiedade. Uhum. Então, eu aprendi isso com o tempo. Menos coisas é melhor. E para as pessoas idosas, que a gente perde um pouco da nossa capacidade de atenção com o envelhecimento, é realmente bastante parecido, né? Uhum. A gente tem que diminuir um pouco os estímulos. E aí, uma criança é diferente da outra. Acho que o principal é tentar deixar claro isso. Uma pessoa é diferente da outra, uma criança, né, é diferente da outra, enfim. Quando a gente fala de gerontologia de envelhecimento, todo mundo que trabalha na área sabe disso, né? Cada um vai envelhecer do seu jeito. Uhum. Então, muitas vezes, você fala disso de uma maneira mais confortável por ser um idoso que traz com ele uma história de vida, e aí parece que as pessoas entendem mais a diferença, porque já está na cabeça das pessoas que, sei lá, que a pessoa tem um trauma, ou que viveu isso ou viveu aquilo, por causa da história. E a criança não, né? Para você explicar o funcionamento diferenciado de uma criança, é mais difícil. Eu tenho essa impressão. E as mães falam isso pra gente, né? Existe também, assim, alguns recursos, né, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, algumas vivências também. Quando a gente está falando TDAH, a gente está falando também de fatores comportamentais, né? Existe algumas ações que elas vão ficando cristalizadas também, né? Então, esse movimento, até dessa adequação, esse conhecimento, esse autoconhecimento também, ele abre o espaço de um distanciamento, porque a própria criança ela tem uma mobilidade muito maior, uma flexibilidade muito maior de recepção, né, de determinadas circunstâncias, e a criança nem se percebe com tanta verdade quanto um adulto já, Sim. ainda mais um idoso que vai trazer consigo suas histórias, suas marcas, né? Também desses desafios que a pessoa veio enfrentando desde a tenra infância, né? E o espaço também de uma incompreensão, porque a gente está falando de questões de comportamento, de atenção, de organização, mas o quanto que essa pessoa se percebe também e o que isso mexe diretamente no seu emocional,
né? E em que situações a pessoa também pode se sentir super capaz, mas esse emocional, com o decorrer da vida, ele tem tamanha dimensão, você falou um pouco a respeito até da depressão, né? É. O quanto que esse emocional, ele também reduz a capacidade cognitiva em situações diversas, né? A cognição e a emoção é como se fosse uma moeda transparente de duas faces. A gente aprende bem quando nós estamos bem, né? Então, o que que desde a infância uma criança precisa? Ela precisa se sentir acolhida, bem ambientada, né? Ter sentimento de pertencimento, isso envolve uma porção de ações de acolhimento, de da criança se sentir vista, né? Da maneira como ela é. Não se sentir julgada, né? Justamente. E quanto menor é a criança, esse emocional ele está mais preservado, diferente já de um adulto, É. que também dentro do seu percurso, chegando já nessa fase já dos idosos, a pessoa ainda tem a própria questão da própria mobilidade, né? De situações da própria história de vida que não foram às vezes muito bem resolvidas, né? De expectativas, de medos, né? Que são, são pontas, né? Desse extremo, né? Da vida, em que tem necessidades muitas vezes muito semelhantes, Mas é mais mas visível também, né? sim, Por causa disso que você está falando, dessa questão da limitação física. Então, parece que a sociedade entende isso com mais facilidade. E na criança é mais difícil. Então, precisa do laudo, precisa, né, de alguém que vá certificar isso para os uhum, pais, para a escola, enfim, para que as coisas fiquem mais leves, né? sim. Meninas, estamos chegando no fim já aqui. Passa Segue, super rápido. rápido. Mas antes da gente encerrar, eu só queria falar um pouquinho do remédio, porque eu gostei do relato que a Amanda fez. Eu uso o remédio em algumas circunstâncias também, e eu acho que ele é necessário em alguns momentos, né? Então, queria falar sobre o preconceito com o remédio que as pessoas têm, Rosa. Fala um pouquinho sobre a questão do remédio aí. A medicação, ela, a gente viveu um tempo da história, né, dessas alopatias, né, em que tudo tinha um remédio, né, Uhum. sem um espaço só de resolver uma determinada circunstância, sem olhar para a pessoa como um todo, né. E hoje Porque vem a ideia de que o remédio resolve, na verdade não resolve, né, Amanda? Ele ajuda, ele mas não ajuda, vai mas ele não resolver. vai resolver a circunstância, né, em si, assim, o que que é de fato que está ocasionando, né? E como a Amanda falou de uma forma muito assertiva também, que estudos nós temos também, né, a longo prazo dessas medicações, inclusive o que que isso reverbera no próprio organismo da pessoa, né? Porque hoje em dia existe muitos estudos, inclusive que fazem rastreios, né, da cognição, como que a pessoa pensa. Existem técnicas, inclusive, né, para trabalhar determinados. Você falou das terapias, né? Porque a terapia ela é muito mais lenta, né? E a pessoa E quer um milagre às vezes, né? muitas Quer que a vezes criança melhore do dia para a noite. justamente, né? Então, assim, existe também, assim, um olhar muito específico dentro do TDAH, qual é a necessidade daquela pessoa, né? Olhando para um determinado ponto. E a medicação, ela é muito assertiva, principalmente quando a pessoa, de fato, existe um espaço de uma investigação séria, Uhum. né? Porque e nós somos adultas, mas as crianças e os jovens passavam por um período de pandemia, as crianças e os jovens não brincam mais na rua como brincavam antigamente, tem outros tipos de estímulo e existe, né, novos estudos falando a respeito de pessoas que estão apresentando comportamentos TDAH em decorrência
desses estímulos que estão sendo ofertados de forma inadequada e excessiva, principalmente por meio de eletrônicos, né? Para todo mundo, Para né, todo Rosa? mundo, né? Adultos também, A né? gente Que está nem tendo uma tinha onda de o idosos espaço de viciados. desatenção, É. como está tendo em decorrência desses Aí, usos. isso dificulta, né, ter realmente um diagnóstico, porque às vezes a pessoa não tem TDAH, mas parece que tem por causa da quantidade de estímulo É. que a gente recebe todos os dias, informação. Uma Então, assim, sobrecarga, né? é, Assim como a pessoa que come demais uma coisa pode ter um espaço de quase que de uma intoxicação, a gente pode ter isso também no nosso próprio cérebro, né? Então, pelos esses estímulos inadequados. Quando a gente vai falar dessa medicação, tendo aí um bom olhar, tanto clínico, né, de um médico, como uma boa avaliação neuropsicológica, aí sim, com esses indicativos, né? Corroborando para essa medicação, isso é muito bem-vindo, né? Quando com tem esse certeza. conjunto, esse olhar dentro desse formato. Eu concordo com você, né? Eu acho que realmente é válido, mas tem que ter esse acompanhamento, esse olhar para o todo. A gente está tendo uma onda, gente, de pessoas idosas viciadas em celular e ficam o tempo inteiro no WhatsApp. Então, assim, é uma questão de uma sociedade que está adoecida em alguns pontos e que às vezes na escola, quando chega lá uma criança diferente, se quer resolver com um laudo e com uma medicação, né? E que a criança melhore da noite para o dia, né? E não é assim. Existe, inclusive, esses dias eu recebi a documentação de uma criança que a neuro viu pelos indicadores que existia um possível TDAH. Mas pelo histórico de vida da criança, é uma criança que teve um percurso de baixíssima estimulação. Então, qual que foi o protocolo adotado? Que ela te recebesse dentro de uma equipe multidisciplinar determinados estímulos e que ela seria reavaliada após um determinado período. Eu acho que a gente precisa, a medicação, ela é importante. E ela é algo assim que é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser ministrada com responsabilidade, né? E com também essa estimulação adequada também. Exatamente. Bom, gente, vamos ter que nos despedir, infelizmente, mas vamos voltar a falar desse assunto, porque é muita coisa, né? Eu acho que a neuroatipicidade, dentro da neuroatipicidade, tem muita coisa, né? Porque aí, e hoje a gente está tendo esse espaço de conversa que acaba ajudando muito quem está assistindo a ser menos preconceituoso, a entender um pouco mais essa questão da diferença, né? A melhorar essa questão do bullying, né? Sim. Porque é desrespeitoso você chamar uma pessoa de lenta, ou de, é isso, Os é aquilo, rótulos, né? né? Aquele monte de rótulo, né? Então, é interessante a gente falar e vamos voltar a falar sobre TDAH e sobre outras situações. Então, eu gostaria de agradecer pela presença das duas. Passa super rápido, né? Vocês viram quando mal começou, já acabou. Então, muito obrigada, professora Rosa, pela sua disponibilidade. Eu sei que a agenda aí é lotada, então a gente sabe que tem que fazer um esforço para achar um horário para vir. Muito obrigada. Obrigada também, Amanda, pelo seu tempo aí disponibilizado para vir para cá. O tempo que é tão escasso para a gente, né? Porque a gente está sempre correndo atrás do tempo. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite também. Também, obrigado pelo convite e um prazer poder conhecer um pouco mais sobre a sua história. Né? Prazer também. Muito bom. Isso aí, gente. Sem ser semana que vem na outra. Não, acho que é semana que vem que eu tô aqui de novo. Tô perdida aqui na minha agenda. Olha que interessante para quem tá falando de TDAH. Tchau, gente. Até a próxima.